Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A difícil arte de mexer em material sagrado. O rebranding das marcas desportivas é um autêntico terreno minado. À boleia da renovação da marca Sporting, vamos analisar as particularidades da missão mais espinhosa que se pode dar a um profissional de marketing. Este será o tema para a segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos para o Hat-Trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar com um pedido de audição com caráter de urgência, baseado no ordenado do antigo selecionador nacional. Assim é, antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Nuno de Vinha e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos dos 70 mil euros, que é precisamente o ordenado anual declarado por Fernando Santos enquanto selecionador de Portugal. O Bloco de Esquerda vai pedir uma audição com caráter de urgência ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, para explicar as suspeitas de fuga aos impostos nos contratos celebrados, e o selecionador terá recebido alegadamente em 2016 e 2017 uma verba de 10 milhões de euros, sendo que 25% foi transferido para as sociedades criadas pelos adjuntos de Fernando Santos. O selecionador apenas declarou o que pagou ao IRS sobre o salário anual de 70 mil euros. É aquilo que diz o Bloco de Esquerda. Muito bem, Jorge Faria de Sousa, começo precisamente por ti. A Federação Portuguesa de Futebol já mudou de vida, que é como quem diz, mudou de selecionador, mas a verdade é que este tema fiscal em torno do ex-selecionador nacional e agora selecionador nacional da Polónia ainda está por revelar, ainda está por ser esclarecido. Boa tarde, Zé. Cumprimentar o Rodolfo e o Nuno. Pois, eu acho, e em primeiro lugar dizer que o Bloco acaba por tomar esta iniciativa, não é um partido em que eu ideologicamente me reveja. Acho, aliás, ensurdecedor o silêncio de qualquer outro, de todos os outros partidos com assento parlamentar, na medida em que a Federação Portuguesa de Futebol é uma entidade de utilidade pública, e claramente Fernando Gomes, na minha opinião, já devia ter vindo dar a cara e dar explicações, porque não deu explicações nem pelo rendimento desportivo sequer, como sabemos não falava até à apresentação de Roberto Martínez, não falava desde o Europeu 2016, e pelo meio houve 2 fases finais de grandes competições, aliás 3, e portanto claramente me parecia que até do ponto de vista desportivo, sendo ele Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já devia ter dado explicações relativamente ao momento da seleção nessas várias grandes competições, e obviamente olhamos para este caso e parece-me que é grave. Até se somarmos a isto o facto, parece evidente, olhando para aquilo que tem vindo a ser noticiado acerca deste assunto, que houve planeamento fiscal agressivo por parte da equipa técnica da Seleção Nacional. É bom registar que Roberto Martínez é contratado, apesar da propaganda do canal da Federação pelos treinadores portugueses, foi o único que aceitou vir treinar Portugal, e vem ganhar mais do que Fernando Santos, segundo aquilo que tem vindo a ser noticiado, e portanto parece-me que há muitas explicações para serem dadas, porque legitimamente as pessoas podem questionar se Roberto Martínez vem com o mesmo tipo de planeamento fiscal agressivo que Fernando Santos praticou durante 8 anos ao serviço da seleção portuguesa. E portanto, é bom recordar que a própria rescisão de Fernando Santos teve inerente um prémio chorudo, e que não sabemos como é que foi declarado ao fisco, e portanto todo este tipo de questões, além das questões desportivas, e parece-me que Fernando Gomes em alguns momentos tem estado claramente mal, sobretudo quando despede Fernando Santos e não dá a cara ao lado do treinador no momento da rescisão, mas depois apresenta Roberto Martínez.
Mas claramente, a propósito disto, é um tema sério e a Federação Portuguesa de Futebol deve servir de exemplo até para os próprios clubes. Se queremos mais transparência no futebol português, depois a própria Federação usa deste tipo de práticas e provavelmente até, imagino que até possa ter sido a Federação a sugerir este tipo de planeamento fiscal à própria equipa técnica de Fernando Santos, parece-me grave e, portanto, acho que carece claramente de explicações. E de facto esse é um dos aspectos mais interessantes desta discussão, Nuno, porque a Federação sempre se associou relativamente àquilo que foi a modalidade escolhida para pagar a Fernando Santos e à sua equipa técnica. Em primeiro lugar, olá Jorge, olá Rodolfo, olá Zé Carlos, cumprimentar-vos a todos. Assim, em primeiro lugar, acho que planeamento fiscal agressivo, acho uma expressão genial, acho ótima, é interessante porque de facto é isso que estamos a falar em muitos casos. O Bloco de Esquerda não o considera desta maneira, o Bloco de Esquerda considera que há de facto uma omissão de pagamento de imposto em sede própria. Curiosamente, a autoridade tributária também considera que Fernando Santos não pagou de forma correta, por isso mesmo é que lhe reclamou 4,5 milhões de euros no ano, precisamente porque estava a ser feito esse pagamento através de uma empresa criada em nome dos adjuntos, da mulher, etc. Acho esta questão interessante porque, mais importante de saber isto, ninguém disputa, saíram 10 milhões da Federação Portuguesa de Futebol. Esse foi o montante pago. A forma como entrou e como depois foi canalizado para determinadas entidades ou para cidadãos ou para contribuintes em nome individual. Essa é a parte que vai ser alvo de alguma discussão. Portanto, o que é que está aqui em causa? A audição de Fernando Santos, eu acho que, por exemplo, poderia ser ouvido muito perfeitamente, fazer-se uma comissão parlamentar de inquérito à Federação Portuguesa de Futebol, ao Estatuto de Utilidade Pública que existe, que foi alterado. Recordo que houve um novo regulamento do Estatuto de Utilidade Pública aprovado em 2021. A Federação e as associações e os clubes de futebol que têm este estatuto têm um regime transitório que está em vigor neste momento, salvo erro, e portanto todas estas questões e estes benefícios fiscais que são estendidos a estas entidades, se é que existem benefícios fiscais estendidos a estas entidades, têm que ser reanalisados à luz do que se está a passar. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol é, para todos os efeitos, uma empresa com muito rendimento, com muitas receitas, com muita capacidade de gerar negócio, como se vê, aliás, é detentora de um canal de televisão, montou um canal de televisão inteiro, e, portanto, todas estas questões têm que ser equacionadas também à luz daquilo que a Federação Portuguesa de Futebol faz e o exemplo que está a dar. Aquilo que se passou com o salário de Fernando Santos é algo que não se pode repetir. E eu recordo que já se tinha repetido com o Paulo Bento. É que estamos já tinha acontecido. O próprio Paulo Bento veio falar sobre isso há relativamente pouco tempo. É que estamos a falar de um salário de milhões que depois, como vemos, Fernando Santos declarou 70 mil euros. E, portanto, alguém tem que dar explicações. Claro, se o dinheiro saiu de um lado e entrou no outro, alguém tem que dar explicações sobre esse trajeto e esse percurso. Se é o Bloco de Esquerda a promover esse debate, pois que seja. Muito bem. Rodolfo, vamos falar agora daquilo que foi a violência desportiva infligida a uma velha senhora do futebol europeu. Foram 15 pontos, foi a sanção aplicada às Juventus por irregularidades financeiras. Na base deste processo estão suspeitas de que o valor de transferências terão sido inflacionados de forma a aumentar as receitas dos clubes. Esta prática terá sido detectada nos relatórios de 2019, 2020 e 2021, que permitiram às Juventus não só reduzir as perdas apresentadas, como também garantir vantagens no mercado. De resto, esta perda de 15 pontos foi aplicada pelo Tribunal Federal de Recurso, que foi mais longe do que a Federação Italiana de Futebol, que tinha exigido uma perda de 9 pontos, e assim desta forma a Juventus caiu para o 11º lugar, somando agora 23 pontos no campeonato italiano. Muito bem, e Nuno, de facto temos aqui mais uma sanção aplicada às Juventus, menos 15 pontos, e de facto isto é a justiça a funcionar. Exato, duas reflexões importantes. Número 1, que estas penas sejam aplicadas no momento em que é realmente importante, não é aplicá-las depois quando o campeonato já está resolvido ou quando a Juventus já não pode alterar a sua posição consoante suba ou deixa 15 pontos, que seja aplicado no momento em que é verdadeiramente relevante para aquilo e que tenha impacto naquilo que é a classificação desportiva do clube. Segundo ponto, nós já ouvimos falar, obviamente, de vários casos em que a Juventus esteve envolvida em casos de corrupção, etc. Obviamente também houve uma despromoção relacionada com esse caso,
E eu só recordo uma coisa, quando nos anos 30 a Justiça dos Estados Unidos e de Chicago estava a perseguir o Al Capone, um conhecido mafioso local, nunca conseguiu condená-lo por homicídios, nem por assassinatos, nem por extorsão, nem por associação criminosa, nem nada disso. Foi condenado por evasão fiscal. E, portanto, nada como uma boa análise aos livros e às contas de um clube de futebol para poder aplicar uma sanção onde, por exemplo, suspeitas de corrupção, e até estou a falar do caso de Portugal, onde estas suspeitas não conseguem ter um bom termo, mas uma análise às contas financeiras geralmente consegue ir buscar às vezes uma sanção ainda que acessória, mas que pelo menos resulta num castigo prático e efetivo a um clube de futebol que pisa a linha e pisa o risco. Jorge, tivemos aqui uma decisão a doer por parte do Tribunal Federal de Recurso, uma decisão até mais dura do que aquela que tinha sido pedida pela Federação Italiana. Sim, não deixa de ser curioso que em cerca de 20 anos é a segunda vez que a Juventus, por via judicial, acaba por ter prejuízo também em termos desportivos. Com o Calcio Caos, como nos recordamos, desceu de divisão. Aliás, nessa altura também Milan foi envolvido nesse processo, foram vários clubes envolvidos nesse processo por alegada viciação de resultados. A verdade é que depois disso a Juventus consegue voltar à Série A logo no ano a seguir, aliás com histórias curiosas, como a questão do Del Piero, que acabou por nunca sair do clube e ser o verdadeiro líder dessa equipa que desce divisão e que joga na Série B. A verdade é que depois disso houve o rebranding da Juventus, houve um crescimento extraordinário da Juventus sob a liderança da Agnelli, mas sobretudo nestes últimos anos, se desportivamente olhamos para o atual plantel da Juventus, e claramente é provavelmente o pior plantel dos últimos 15 ou 20 anos, e desportivamente o Allegri já estava a ter muitas dificuldades no campeonato. Não deixa de acho que temos de destacar, por um lado, a proatividade da Federação Italiana de Futebol, que não perdoa, e é doar quem doer. E se calhar... Até por oposição a outras, não é? Até por oposição a outras. E não vemos... eu recordo a questão do apito dourado, o Boa Vista, é que foi o clube verdadeiramente prejudicado, quando toda a gente ouviu as escutas e andaram a circular por aí. Depois, destacar claramente a justiça italiana a ser severa, seja que clube for, e até pedir uma sanção superior para as Juventus, relativamente dos 9 para os 15 pontos, o que coloca as Juventus neste momento com uma época extremamente difícil e que provavelmente vai ficar sem competições europeias, sequer nem Liga Europa nem Conference League, muito menos Liga dos Campeões, e portanto vão ser tempos difíceis para as Juventus, com a curiosidade de perceber com o fim da era Agnelli como é que será o futuro, também em termos daquilo que é a gestão desportiva do Clube Transalpino. Já não vamos ter tempo para discutir o terceiro número, mas peço-te que o lances, Rodolfo, para fecharmos esta primeira parte do jogo económico. São 20 mil milhões de dólares, é quanto a Arábia Saudita está disposta a investir para comprar a Fórmula 1. De resto, foi esta verba que o Fundo Soberano da Arábia Saudita fez à Liberty Media, empresa que detém a Fórmula 1 desde 2017, sendo que este fundo estima-se que tenha 620 mil milhões de dólares, mas apesar de muito dinheiro, a resposta da Liberty Media foi negativo, mas é mais uma tentativa da Arábia Saudita na sua aposta no desporto, depois de ter adquirido o Newcastle da Premier League e de organizar torneios importantes de boxe e de golfe. Muito bem, e fica só o número, depois haverá uma análise provavelmente nos próximos programas. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. O Nuno e o Jorge acompanham para a segunda parte deste jogo económico, onde vamos falar do rebranding das marcas desportivas. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Sporting Clube Portugal estuda a renovação da sua marca e já colocou os seus sócios e adeptos em alerta para o que aí vem.
o terreno minado do rebranding das marcas desportivas é um dos trabalhos mais desafiantes e fascinantes para os profissionais de marketing. É para nos falar deste processo que temos connosco Daniel Sá, especialista em marketing desportivo e diretor executivo do IPAM. Daniel, é um enorme prazer voltar a tê-lo neste programa. Bom ano já agora, para este 2023 do Obrigado, bom ano também. Económico. Esteve connosco numa das últimas edições de 2022 para falarmos do desafiante trabalho das marcas que patrocinam, mas também as que não patrocinaram o Mundial do Qatar e toda a envolvência dessa prova. Tivemos a oportunidade de o discutir aqui. Hoje voltamos com um tema não menos interessante, que tem a ver com o rebranding, com a renovação das marcas, com a capacidade de tocar naquilo que é mais sagrado nos clubes, no coração dos adeptos. É algo que é quase absolutamente inegociável para os adeptos. O que eu gostaria de começar por lhe perguntar é que cautelas, que cuidados, que procedimentos é que se deve ter quando se toca neste autêntico terreno minado que são os emblemas das marcas desportivas? É uma excelente expressão, gostei muito do terreno minado, porque na prática, quando falamos de rebranding em futebol, é qualquer coisa desse género. O rebranding, começando por aí, é um processo relativamente simples e normalíssimo no mundo das empresas, que faz com que de tempos a tempos as empresas de alguma forma atualizem a sua marca, e atualiza-se a marca mexendo ligeiramente ou muito no seu visual, em todos os seus pontos visuais de contacto com os consumidores, tradicionalmente os logos, os claims, os posicionamentos, as assinaturas por aí fora, e é um processo que normalmente deve ter por trás objetivos estratégicos. Quero tornar a minha marca mais internacional, quero tornar a minha marca mais sólida, quero torná-la mais jovem. Bom, depende dos objetivos que estão por trás e, na prática, depois, os especialistas terão que converter isto, do ponto de vista visual, que a marca passa a ser percepcionada de outra forma. Portanto, é normal que de tempos a tempos isto aconteça nas empresas, em todo o tipo de setores de atividade. Porquê é que isto no futebol é um terreno de minas? Razão número 1. A idade média de uma empresa em Portugal anda nos 15 anos. Portanto, é uma média, significa que há empresas mais pequenas, mais jovens e empresas, obviamente, mais velhinhas. Mas a idade média de uma empresa é 15. Ora, no futebol, e sem sair da realidade portuguesa, uma boa parte dos clubes que nós temos aqui já são centenários. Têm 100 anos. Não têm 15, nem 10, nem 20, têm 100. E quando se tem uma marca com 100 anos, estamos aqui a falar de um cuidado especial que é preciso ter em relação a uma marca que tem 5 ou 10. E o segundo fator também é muito simples. Quando a minha marca favorita de roupa muda e faz um rebranding, e vamos imaginar que a minha marca de roupa favorita seja a Zara, vamos imaginar que é essa, quando a Zara faz o seu rebranding, mesmo que seja a minha marca favorita de roupa e que toda a minha roupa seja da Zara e que eu seja um cliente muito fiel, não fique indiferente, mas está tudo bem, não há problema nenhum, vamos em frente. Quando e se calhar até se exploram outras possibilidades. Estava-me a lembrar, o Daniel estava a falar do caso da Zara, eu estava-me a lembrar exatamente do exemplo da Adidas, que fez um rebranding aqui há uns anos, mas sim, aproveitou para deixar o logo da marca antiga para, digamos que uma linha de roupa vintage, exatamente, por aí fora, exatamente. Mas o fator 2, e o problema é este, quando o meu clube decide fazer uma coisa deste género, é um terreno complicado, porque o clube é meu. Eu, enquanto adepto, ele é meu. Seja eu sócio ou não, comprando camisolas ou não, o clube é meu. E, portanto, ninguém mexe no meu clube sem a minha autorização e sem pelo meu gosto. Portanto, eu para a Zara, e a expressão é mesmo assim, estou-me a borrifar, para o meu clube, cuidado, não mexam com o meu clube, que isto é uma coisa sagrada. E é só este o problema do branding nos clubes, do rebranding, melhor dizendo. O mote deste programa é precisamente o rebranding que foi anunciado no Sporting. Não vamos falar dele especificamente porque não temos elementos suficientes para podermos discutir essa transformação, mas o tema
de uma forma geral já é interessante o suficiente para o trazermos a este jogo económico, mas aproveito para lhe perguntar se o rebranding das marcas neste plano desportivo é mais ou menos eficaz consoante também a consistência do projeto desportivo. Eu acho que não há uma coisa sem a outra, ou seja, tal como nas empresas, também no futebol, isto tem que ser assim. Como eu comecei por explicar, o rebranding tem que ter por trás uma estratégia. De novo, para mim é indiferente se é imagem nova, se é amarela, azul, às pintas, às bolas, aos quadrados, é irrelevante sem percebermos qual é o objetivo que está por trás. E, portanto, tentar fazer de um clube português um clube moderno e arrojado, não é? Eu vou usar um exemplo simplista para percebermos, moderno e arrojado, portanto só tem jogadores de 35 anos em fim de carreira, a coisa não tem sentido, não é? Portanto, Não tem joga que um fator com o não outro. joga um fator com o outro. Portanto, a questão-chave aqui neste processo é a consistência. E, portanto, só vale a pena, até começando por aí, não é o mais importante, eu sei que para os adeptos muitas vezes não é isso que conta, é se é verde ou se é azul, se tem leão, se não tem leão, a conversa vai parar aí, mas não é essa realmente a parte que importa. A parte que importa é a consistência desta nova imagem, este novo rebranding, esta nova marca que se está a trabalhar, que é uma marca que se pressupõe que dure alguns anos, no mínimo, se ela é consistente com o projeto desportivo, Zé Carlos, claro que sim, mas também com o próprio projeto corporativo do clube. Os clubes Exato. hoje em dia, os adeptos já não se importam só, claro que o principal é o título, mas a malta também festeja já a transferência de 30 milhões e a de 45 e a de 20 e ganhamos mais na transferência com o clube do lado. A malta dos clubes já festeja aqui um bocadinho, isto o tempo vai mudando, as pessoas vão se adaptando, mas sim, a consistência é a questão-chave, Zé Carlos, na minha opinião. E já a seguir vamos falar da internacionalização, que é também um aspecto muito interessante. Mas para já gostava de ouvir tanto o Nuno Vinha como o Jorge Faria de Sousa. Nuno, começo precisamente por ti. De facto, trata-se de mexer em algo que é absolutamente sagrado e, de facto, é uma missão absolutamente espinhosa para os profissionais de marketing que ficam com este projeto em mãos. Como é que tu vês todo este desafio, não sendo naturalmente um profissional de marketing, mas estamos envolvidos Ainda bem que no não, meio da graças a Deus. comunicação, exatamente, estamos envolvidos no meio da comunicação, somos todos adeptos de clubes e adeptos de desporto e, portanto, todos sentimos aquilo que pode ser uma mudança na imagem corporativa e na imagem da marca do clube do qual gostamos. Como é que tu vês todo este processo e todos os desafios que estão inerentes ao mesmo? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o nosso convidado. Obrigado pela presença, Daniel Sá. 3 reflexões. A primeira é o seguinte: talvez os adeptos não festejem o suficiente aquilo que são os resultados financeiros de um clube, tanto como nós gostaríamos que o fizessem, porque isso então é que é defender aquilo que é não só a imagem corporativa, como aquilo que é o futuro do clube. Gostava que defendessem mais os resultados financeiros de uma forma competente e com mais literacia financeira nesse aspecto, mas isso também é apontar demasiado alto. Segunda reflexão: quando o Daniel fala de que de facto são empresas centenárias, claro, há um paralelo também, por exemplo, as empresas de fabricantes de automóveis. A Ford não muda o seu logo, a sua oval azul, praticamente desde 1930, portanto, fixou mais ou menos aquela imagem e aquilo transmite qualquer coisa aos seus clientes. Claro que, obviamente, um adepto de um clube não é necessariamente um cliente, mas há um ponto interessante aqui, já que estamos a falar de branding, que é o rebranding das Juventus. O rebranding das Juventus não é só a mudança daquilo que é a oval que eles tinham ao peito, passar aquelas letras estilizadas e aquele espécie de escudo em forma de letra. É a própria letra, é criada uma fonte própria, chamada Juventus Fans, que é exatamente aquela letra que vai ser usada em tudo quanto é comunicações exteriores do clube. E é também uma outra questão, que é a atualização disso para aquilo que é o merchandising das Juventus, a fusão entre aquilo que é um clube de futebol e mais uma empresa de moda. Estamos a falar de empresas, estamos a falar... Nuno, desculpa só interromper, ainda claro. Por cima, tens toda a razão no que estás a comentar, ainda por cima, num clube conhecido como La Vecchia Signora. Exatamente. É passar da velha senhora para a nova senhora. Exatamente. Exato. Há uma outra questão interessante, uma reflexão que podíamos fazer, que é as empresas fazem o rebranding quando às vezes querem reposicionar no mercado para novos mercados ou para novos segmentos, setores, etc.
Ora, o futebol é o segmento, não há reposicionamento possível, é jogar futebol 11 para 11. O que é possível fazer? Ter uma imagem diferente no futebol, com jogadores mais jovens, jogadores que têm mais presença nas redes sociais, com jogadores... Estamos a falar de coisas que são paralelas ao futebol, porque o adepto aquilo que quer ver é 11 para 11 e o seu clube a ganhar. E, portanto, é de facto uma tarefa muito, muito, muito espinhosa vender esta ideia, ser arrojado nestas ideias, porque fazer uma lavagem de um logo é uma coisa, quer dizer, eu não diria que é simples, porque mexe sempre com a paixão dos adeptos e com o próprio board do clube, mas não é a coisa mais difícil. O mais difícil é mudar sistemas, processos, lettering, a ideia do próprio negócio do clube, que negócios é que o clube quer fazer, que tipo de posicionamento é que quer ter. Essa é que é a dificuldade de um rebranding a sério, e isso custa não só muitos milhões, como é preciso perseverança e é preciso ter um plano. E aqui a questão é, houve plano quando, por exemplo, eu não acompanhei esse processo, mas houve um plano quando foi a mudança de logo do Sporting. Eu imagino que sim, a atualização da imagem do Sporting deve ter sido importante para o clube naquele momento, foi importante para cortar com o passado, e portanto é obviamente um primeiro passo para um futuro que o clube deseja de uma outra forma. Portanto, essas são as 3 reflexões que eu punha em cima da mesa para o nosso debate. Talvez o Jorge possa dar algum insight nesta questão da mudança do logo do Sporting. E vamos eu ouvir, pelo menos não tenho nenhum. Vamos ouvir ao Jorge. Jorge, precisamente o nosso mote foi o rebranding da marca Sporting, que ainda vamos ver o que é que aí vem, o que é que vai ser delineado. Gostaria que me desse aqui alguma reflexão relativamente àquilo que poderão ser as mudanças nesse processo em concreto e falar um bocadinho daquilo que são os desafios do rebranding de uma forma mais generalizada. Antes de mais cumprimentar o professor Daniel Sá e dizer que, obviamente, que o branding é fundamental hoje em dia para os clubes, na forma como comunicam, quer nas redes sociais, quer na comunicação institucional. De resto, o Sporting já tinha mudado de símbolo, se nos recordarmos, em 2001, e, portanto, não é um símbolo tão antigo, e basta olhar para os exemplos da Premier League. No século XXI houve 5 clubes a mudarem os seus emblemas, sendo o mais recente o West Ham, mas Arsenal, Tottenham, o próprio City mudou o seu emblema, e o Leeds também, nesta última subida de divisão, acabou por também fazer alteração ao seu logótipo, e obviamente, e olhando para estes 5 exemplos, é fundamental fazê-lo com os adeptos e com os sócios. Não tenho a certeza, sendo que havendo uma alteração profunda no logotipo, no caso do Sporting Clube Portugal, terá que ser sempre aprovado em Assembleia Geral, e daí a importância, de serem ouvidos os adeptos. Julgo que até foi, não tenho a certeza de memória, mas acho que até foi o West Ham que fez quase uma consulta e um desafio aos adeptos para que propusessem símbolos para poderem depois escolher. E a verdade é que, obviamente, uma marca e um clube, o professor Daniel dizia que são marcas com 100 anos, é verdade, e olhamos para esses 100 anos de história do Sporting, ou 115 anos de história do Sporting Clube de Portugal, e a verdade é que estamos a falar de já 5, 6 logotipos ao longo da história, sempre com atualizações, e portanto não me choca essa atualização. Reconheço a importância, e o Vinha falava há pouco da questão das Juventus, obviamente que é importante, em termos de comunicação e da criação da marca, internacionalização da marca, obviamente que será, acredito eu, importante. Agora basta olhar para o exemplo e para a diferença que foi a alteração do patrocinador das camisolas e do merchandising oficial do clube. Quando o Sporting Clube Portugal passa de Macron para Nike, a diferença em termos de receitas, obviamente, muito empurrada pelo título nacional, esse aumento de receitas muito significativo no primeiro ano de Nike, mas ainda assim acredito que, se formos comparar os números de 2022 ou 21-22 com o último ano de Macron, obviamente que acredito que tenha tido impacto grande, e nesse sentido, quer as marcas a que os clubes se associam, quer
o próprio branding e aquilo que pretendem para a internacionalização da marca, acredito que seja importante, mas como disse, acho sempre fundamental que uma questão tão profunda como a alteração do logotipo para os adeptos, porque é uma questão fundamental e importante para os adeptos, tem que ser feita com os sócios, com os adeptos, e nunca contra os sócios e adeptos, e portanto deixava sobretudo este alerta, porque me parece relevante. Daniel Sá, tivemos aqui várias reflexões colocadas em cima da mesa, tanto da parte do Nuno Vinha como da parte do Jorge Faria de Sousa. Eu iria introduzir uma outra que é, enfim, mais ou menos já que vai de encontro àquilo que o Nuno colocou também, que tem a ver com este aspecto da internacionalização das marcas e da justificação, muitas vezes, que os clubes dão para fazer o rebranding, de forma a que o clube tenha aqui seja catapultado mais a nível internacional. Sabemos do enorme desafio que os clubes portugueses têm pela frente no sentido de captarem mais público no estrangeiro, até porque nós daqui a uns anos vamos ter a negociação conjunta dos direitos televisivos e, portanto, será preciso todo esse trabalho conjunto para tornar a Liga mais atrativa, e depois cada clube vai fazendo o seu trabalho individualmente. Mas até que ponto é que o rebranding de uma marca desportiva torna essa marca mais atrativa aos olhos de outros públicos, nomeadamente os internacionais? Depende, ou seja, em cima dos comentários acertadíssimos, na minha opinião, do Nuno e do Jorge, justificar uma mudança de marca com aumento da atratividade internacional, eu acho palavras bonitas, mas eu, se fosse sócio do futebol do Sporting, gostava que me explicassem exatamente em quê, porque isto pode ser pura poesia para justificar isto. Com o quê? Expliquem-me exatamente. De novo, numa Assembleia Geral, mais importante do que pôr os sócios a discutir se é um leão, ou se vai passar a ser uma leoa, ou se são 2 leões, ou um leão mais gordo ou mais magro, que é perfeitamente irrelevante, é qual é a estratégia que está por trás. E nós sabemos que o Sporting tem, como foi dito agora, 115 anos, tem o percurso absolutamente incrível que nós conhecemos, tem o ecletismo, que é uma característica fortíssima. Recordo também esta imagem de um clube com muitos títulos europeus em várias modalidades, está aqui uma série de eixos que são centrais, mas eu gostava de perceber, ok, o Sporting mais internacional, o que é que isto quer dizer, exatamente? Ou seja, vai ter agora no seu plantel do futebol 30 nacionalidades diferentes a competir, vai abrir mais escolas do Sporting noutros sítios, vai participar noutras competições internacionais, vai disponibilizar uma nova plataforma específica de Sporting, do streaming, que os indonésios vão passar a gostar de ver os jogos de voleibol do Sporting. Não sei. Se vai ser mais interativo, por exemplo, nas redes sociais, não é? Exatamente. Com esses públicos. Ou seja, tudo isto é um potencial. Vai abrir um hotel Sporting em Bangkok, acho ótimo, estão a ver? Ou seja, o que é que está por trás para justificar isto? Porque, de novo, nós podemos dividir, e vamos utilizar o exemplo do Sporting, os adeptos em 7 níveis diferentes. Desde o nível 1, que é o hard user, que é o adepto que vive o Sporting todos os dias, 24 horas, e sabe tudo e consome tudo, até ao adepto número 7, vamos já ao extremo, que é a pessoa que se diz do Sporting, nem sabe o nome de 3 jogadores atuais da equipa, é sportingista porque sim, mas não liga absolutamente nada. Quem neste momento paga e é consumidor do Sporting, normalmente é os níveis 1, 2 e 3, são as pessoas que compram bilhetes, compram camisolas, compram isto, compram aquilo. Significa isto que quase todos os clubes têm do segmento 4, 5, 6, 7, portanto o nível de desinteresse vai baixando. A maior parte dos clubes, não é só os portugueses, os europeus, os grandes europeus também, não ganham dinheiro com eles. E portanto pode haver aqui uma tentativa, não ganham porque de facto eles não querem ver 90 minutos de futebol, mas nós temos outras coisas para lhes vender, porque as marcas têm um peso significativo. Portanto, se a estratégia tiver estas coisas todas que aqui estão e justifica esta questão do aumento da internacionalização, eu acho ótimo e acho decisivo para a sustentabilidade financeira dos nossos clubes. Se for uma justificação poética, bem, deixem estar como está e não mesmo. Professor, deixa-me dar aqui um exemplo para aquilo que estava a dizer. Imagino que o Sporting fazia uma parceria com o Pestana e com o Cristiano Ronaldo, que já têm eles próprios uma parceria para o Pestana CR7.
Exatamente. Imagina, esse é o tipo de parcerias que faria sentido para a internacionalização. A partir de agora, cada Exato. pestana no mundo Isso. do CR7 tem um piso ou tem 3/4 do Sporting. Estão a ver? Ou seja, o lettering é igual àquilo que é usado pelo Sporting, imagino. Ou tem o merchandising do clube, ou parte do merchandising do clube à venda na loja do hotel. Ponto 1. correto. Como posicionamento, imagina o paradoxo que é, internacionalmente, o Benfica ser conhecido como o Benfica de Portugal, que é o Sporting Lisboa e Benfica é conhecido como o Benfica de Portugal, e o Sporting Clube Portugal é conhecido como o Sporting de Lisboa. Alterar essa dinâmica poderia ser uma coisa que seria algo... Eu acho até que tem muito a ver ser... com isso, sinceramente. Eu acho que esta alteração de estratégia, eu julgo que passa muito por isso, porque naturalmente irrita os sportinguistas quando na UEFA ou meios de comunicação internacionais chamam ao Sporting Lisbon e não Sporting Clube Portugal. E portanto eu julgo que terá muito a ver com isso, ou pode ter muito a ver com isso, e depois com o crescimento da marca Sporting num panorama internacional, esta alteração da estratégia de imagem do Sporting. O que o professor estava a dizer é que não basta desejar muito, é preciso ter um plano específico, é preciso investir diretamente nisso, e estamos a falar de investir muito dinheiro. Eu não sei exatamente quanto é que a Juventus gastou neste rebranding, mas foi muito dinheiro. Sim. A Itália é conhecida como um dos países do design, obviamente que sim. E obviamente que tem lá gente competentíssima e fantástica para isto. Mas isto custa muito dinheiro, mesmo muito dinheiro. E obviamente no caso das Juventus tem que ser patrocinado pelas empresas que estão ligadas ao setor automóvel. Vamos acompanhar, claro. E certamente se calhar voltar à análise neste jogo económico. Daniel Sá, muito obrigado pela presença mais uma vez neste jogo económico. Conto consigo para outros temas que possamos trazer aqui ao jogo. Já a seguir trazemos então as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para as escolhas neste jogo económico e começo precisamente pelo número escolhido pelo Nuno Vinha para esta semana, 15.032. Nuno. Certo, é o número de adeptos de adeptos de futebol, basicamente, que estiveram a ver um derby de futebol feminino. É a maior assistência de um jogo entre duas equipas de futebol feminino em Portugal. Eu acho que é relevante, acho que é um bom ponto de partida, porque, de facto, quer dizer... é importante que estes embates de futebol tenham mais gente, tenham capacidade de gerar também, eventualmente, os clubes consigam eventualmente gerar receita com ele. Não quer dizer que tenha sido este o caso, mas pode ser no futuro. E é uma forma de aproveitar velhas rivalidades para pôr outra vez as famílias nos estádios de futebol, em segurança, em tranquilidade, a ver futebol como deve ser, mesmo que seja uma modalidade com menos adesão como é o futebol feminino em Portugal, mas que passe a ter e que venha a ser reconhecido pelo valor que tem. Passamos para o protagonista desta semana do Jorge Faria de Sousa. Jorge, o líder da Premier League. Sim, tenho trazido aqui o Arsenal, mas antes de mais permite-me que me associe também ao número do Nuno e até fazer um desafio aos clubes da Primeira Liga Portuguesa. Nem todos têm futebol feminino, mas aqueles que têm, que pudessem nos estádios também principais, nos jogos em casa, poder jogar nos seus estádios e poder abrir os estádios às pessoas, porque isso continuaria a contribuir para o crescimento e divulgação do futebol feminino em Portugal. Dito isto, o Arsenal teve mais uma tarde fantástica, mais um grande jogo, frente ao United de Ten Hag, que deu muito boa conta de si. O Bruno Fernandes está num grande momento de forma também. Dalot não foi a jogo este fim de semana. O Arsenal acabou por vencer já muito próximo do fim de um jogador que joga com a camisola 14, que era de Thierry Henry na altura do último título do Arsenal sob a liderança de Arsène Wenger, que acabou por fazer 2 golos no Nketiah, mas sobretudo com a vantagem que tem neste momento de 5 pontos, tendo um jogo a menos para o City, mas e pelo rendimento que a equipa apresenta, pelo futebol que joga, acho que são claramente fortes candidatos ao título, até porque o City depois já tem Liga dos Campeões. É certo que o Arsenal vai ter Liga Europa, mas parece-me que claramente que neste momento tem uma margem muito confortável e que a Arteta poderá voltar cerca de quase 20 anos depois, mas
depois de Arsène Wenger, pode voltar a fazer dos Gunners campeões em Inglaterra. Muito bem, passamos para o protagonista desta semana do Nuno Vinha. Nuno, escolheste Paulinho. É um avançado do Sporting. Eu espero que o Sporting dê valor ao avançado que tem, porque é um jogador que ouve-se falar muito dele, às vezes há memes na comunicação social e nas redes sociais, etc. Mas é um jogador que quando é chamado para os jogos decisivos, como foi o caso, e eu estou obviamente a falar do jogo da Taça da Liga contra o Aroca, é decisivo, marca 2 golos, coloca a equipa na final e vamos ver a falta que pode fazer. Eu acho que ele saiu ilusionado do jogo, vamos ver a falta que pode fazer para a Liga. Costuma dizer-se que quem não tem cão caça com gato. Quem só tem um cão tem que valorizar aquele cão e tem que gostar daquele cão, porque aquele cão entrega aquilo que é preciso, que no caso de um avançado é golos. E golos significam vitórias. Depois a defesa fará o resto para ganhar campeonatos. Mas os jogos ganham-se com golos. E portanto os golos é ele que os traz. E portanto acho que o Sporting tem mesmo que dar valor ao Paulinho, porque ele merece. Muito bem, um goleador com faro de golo. Vamos passar para o número do Jorge Faria de Sousa e damos aqui mais um salto para o futebol internacional, neste caso ao líder da sempre competitiva Série A. Sim, isso nos últimos anos é verdade que o Nápoles tem vindo a ter um processo de crescimento e de aproximação aos clubes do Norte, esses grandes rivais da equipa napolitana. A verdade é que o Nápoles, mesmo com outros treinadores, não conseguiu, depois nos momentos decisivos acabou por perder o título, andou muitas vezes ali na luta pela liderança, em grande parte da temporada, mas parece-me que esta época é claramente evidente. Ontem, com a derrota do Milan em casa da Lazio, em Roma, por 4-0, o Nápoles já tem uma vantagem pontual de 12 pontos, depois de ter cilindrado e goleado a Juventus, venceu fora a Salernitana por 2-0 na última jornada da Série A, e portanto parece-me claramente que começa a ser muito evidente que será o campeão italiano esta temporada. Um grande trabalho de Spalletti, e um grande trabalho também de quem construiu a equipa e quem ajudou o treinador a construir esta equipa, porque perde jogadores muito importantes, que tinham sido muito importantes na história recente do clube, Mertens, o próprio Koulibaly, e Signia, que era o capitão de equipa, e portanto que já eram jogadores com uma enorme experiência, acabaram por recrutar jogadores muito jovens e que estão a fazer uma época extraordinária. Há um português nesta história, o Mário Rui, lateral esquerdo, que curiosamente não foi convocado para o Mundial, e que tem estado a fazer uma grande temporada. É bom recordar que a última vez que o Nápoles foi campeão ainda era capitaneado por Diego Armando Maradona, e portanto há mais de 30 anos que o Nápoles não era campeão, e eu acho que esta temporada vai ser. E emoções fortes de Maradona cá estivesse, tanto com o Mundial da Argentina em 2022, no final de 2022, e agora com o possível título do Nápoles em 2023. Aliás, o seu Boca na última época ganhou tudo na Argentina, o Nápoles prepara-se para vencer na Itália e a Argentina foi campeã do mundo. A vingança É de um Diego ano Armando. perfeito. Exatamente. Muito bem, Jorge Faria de Sousa e Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltam comigo para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.